Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Mariângela Natal Silva, que você não sabe o tamanho da honra que é poder participar deste canal maravilhoso que você mantém no YouTube, dando-nos a oportunidade não apenas de contarmos as nossas histórias, mas desabafarmos. E nesses desabafos, até de maneira despretensiosa, a gente acaba também ajudando pessoas que de repente estão passando por algo parecido com aquilo que nós passamos. Você não pode imaginar o bem que isso faz ao teu público ouvinte. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Quantas e quantas vezes eu já fui auxiliada pelas suas histórias. E eu espero que hoje a minha história possa também cumprir a sua missão de ajudar. Sou a Mariângela e tenho uma história bastante interessante para contar. Confesso que a minha história é um tanto ou quanto confusa e suscitará em algumas pessoas assim precipitadas o desejo do julgamento. Mas eu peço, por favor, aquelas pessoas afoitas que tenham um pouquinho mais de calma, que ouçam, que ponderem, que entendam. Primeiro, a minha idade, quando tudo isso aconteceu, é que as pessoas compreendam exatamente a idade que eu tinha. E depois não é só isso, não apenas a idade. A própria complexidade da cabeça humana e as suas dificuldades. Isso posto, eu passo a contar a partir de agora a minha história. Casei com o João. O João, o meu marido, ele era 14 anos mais velho que eu. Parece que não, mas é uma idade considerável. Começamos a namorar quando eu tinha apenas 16. Então, observa bem. Eu tinha 16, ele 14 mais, significa que ele tinha 30. Essa diferença, ela é brutal neste momento, tá? Tudo bem que tem gente que fala, mas se eu tenho 50 anos, o meu marido tem 64. Essa diferença diminui bastante nessa faixa etária. Mas quando você tem 16 e o teu marido tem 30, aí isso tudo muda. Então nós começamos a namorar, eu tinha meus 16 e ele 30 anos. E pouco tempo depois desse começo de namoro, você já adivinhou o que aconteceu, né? Exatamente. Eu engravidei. Então não tinha outra alternativa. Eu, menor de idade, ele ficou assim um pouco desesperado e imediatamente ele falou, não, eu vou assumir toda a responsabilidade, e nós decidimos morar juntos. Não houve ainda um casamento oficial, mas resolvemos morar juntos. No fundo, eu concordei em sair com ele pela primeira vez por causa do papo interessante do meu marido. E confesso que não era só isso não, a beleza física do rosto, os traços perfeitos. Só que eu era um adolescente, cabeça dos meus 16 anos, ainda bobinha. Fiquei encantada ao escutar aquele homem de 30, ele um pequeno empresário no setor de autopeças, um cara bem-sucedido do ponto de vista financeiro, bem-sucedido, e ele falando de modo tão seguro e tão maduro. Fica tranquila, nós vamos ter a nossa casa, o nosso canto, você vai ter todo o meu apoio, toda a minha proteção. Eu achei que eu tivesse encontrado o cara, vocês estão entendendo? Aquela música Esse Cara Sou Eu, ele me passou essa imagem. Esse cara sou eu, ele dizia para mim, noutras palavras. E eu entendi assim. Parecia, de certa forma, que a experiência de vida dele ampliava meus próprios horizontes. Meus pais, especialmente a minha mãe, não, a minha mãe não aprovava. Meu pai também não aprovava, mas a minha mãe muito mais. Não aprovava aquele relacionamento e ela se pegava exatamente nisso.
Filha, 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 ele é muito velho para você, ele já tem 30, você é uma menina, filha. A diferença de idade é muito grande, 14 anos. Ela propôs, inclusive, o seguinte: filha, tenha o bebê, tenha o nenê, você vai criar esse bebê aqui em casa com o meu apoio, com o apoio do teu pai, e depois, mais para frente, vocês decidem se devam ficar juntos ou não. Era a proposta da minha mãe. Aliás, hoje eu sei que era a proposta mais sábia, de fato, a mais inteligente. Mas não, eu estava empolgado demais. A minha vontade era formar uma família. Eu estava cheia de sonhos, planos, expectativas. Eu via muita segurança no João, meu marido. Além disso, a gente se dava muito bem, nós saíamos para jantar, ele me levava em bons restaurantes, o que havia na nossa cidade de melhor, ele me levava. Eu já disse, ele era um homem bem-sucedido, né? Então ele me levava para ir a um cinema, inclusive tem uma cidade não muito distante da nossa, que é a maior. Lá tem teatro, ele saía daqui e me levava para eu assistir alguma peça de teatro, algum show que houvesse na região. Sabe, eu estava encantada. Ele tinha, à época, 2 carros. Inclusive, ele dizia que assim que eu completasse meus 18 anos, que assim que eu tirasse a carteira para dirigir, eu poderia dirigir um dos carros, um daqueles carros poderia ser meu. Deu para entender? Deu para entender, quando você tem 16 anos, tudo isso te encanta, sabe? Tudo isso vai te envolvendo. Então, eu fui para aquele relacionamento, para aquele casamento. A minha mãe era contra, mas eu achava que era o correto. Tudo seria um mar de rosas. E de fato foi, mas isso aconteceu até o nascimento da Letícia. Até o nascimento da nossa filha. A partir daí, meu marido mudou muito. Mudou completamente. O João ficou, depois do nascimento da menina, ficou frio, distante, quase um desconhecido para mim. Eu tive que engolir essa transformação por 5 meses. Só que eu, muito menina ainda, eu estourei, eu reclamei da indiferença, da falta de carinho dele, de tudo que ele havia mudado. Ele já não era mais o mesmo. Cadê o restaurante que a gente não ia mais? Cadê o teatro que ele já não me levava mais? E um show que eu soube através do rádio, se anunciou, haveria na região, e quando eu toquei no assunto, ele me respondeu de maneira grosseira, me pediu até para calar a boca, que eu só falava besteira. Teve uma hora que eu também não suportei, eu explodi. Eu falei, se for assim, então eu vou voltar para casa do papai e da mamãe. Foi o que eu disse. E para minha surpresa ele respondeu, se é assim, não está satisfeita? A porta é a sua serventia, pode ir embora. E cadê o meu juízo? Não pestanejei. Peguei Letícia, peguei minhas coisas e corri para a casa do papai e da mamãe, que sempre esteve e estava de portas abertas. Ele só apareceu para me buscar 2 meses depois. Vocês acreditam? Só 2 meses depois. E quando reapareceu, garantiu, amor, tudo vai voltar a ser como era antes. Fica tranquila, eu reconheço as minhas mudanças e me comprometo com você, tá? E durante 3 semanas, eu voltei, lógico. Ele se desdobrou, em carinho, em atenção. Em seguida, como se tivesse 2 personalidades, ele passou a me ignorar de novo. O casamento, claro,
ele foi seguindo, mas seguindo assim, aos trancos e barrancos. Antes de completarmos 5 anos de vida conjugal, veja, aí o tempo já passou um pouquinho. Antes dos 5 anos de vida conjugal, eu já estava chegando, portanto, aos meus 21 anos, mas não tinha completado ainda. Nós já tínhamos nos separado nesse momento, olha, várias vezes, incontáveis vezes. E para tentar mudar o rumo da nossa história, ele planejou uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem de lua de mel, isso ainda não aconteceu. Nós vamos sair daqui, nós vamos andar o Nordeste inteirinho. Eu vou te apresentar cada capital nordestina. Você vai conhecer Salvador, você vai conhecer Recife. Depois nós vamos a Natal. Eu já programei Fortaleza, João Pessoa, São Luís. O que você for imaginando de Nordeste, você vai conhecer. Eu vou te levar. Vamos, amor. Eu me empolguei de novo. Eu tinha quase 21 anos. Quando nós voltamos dessa suposta lua de mel, eu voltei desesperançada. Peraí, mas não seria exatamente o contrário? Você não voltou cheia de esperança? Não. Eu voltei desesperançada. Ele não me dera a menor bola durante todo o tempo. Conhecemos, sim, tudo que é capital nordestina. Mas daquele jeito, sabe? Ele, às vezes amuado, calado, às vezes me dava um perdido. Eu ficava sozinha no hotel com a minha filha. Eu não sei para onde ele ia, daqui a pouquinho ele reaparecia. E ele simplesmente dizia que gostava de espairecer. Eu voltei abatida. Aí eu procurei, sabe quem? Eu procurei o irmão dele, o Carlos, o meu cunhado, para desabafar. Nós tínhamos a mesma idade, eu e Carlos. O Carlos tinha exatamente a minha idade. Eu estava fazendo 21, ele já tinha 21. Coisa assim, apenas de meses a diferença de idade nossa. Tínhamos então a mesma idade. Apesar de não mantermos muito contato, o Carlos, ele me tratava com muito carinho. Eu não admitia nem para mim mesma, mas a verdade é que já naquela época eu me sentia atraída pelo Carlos. Calma, calma, não se precipite em julgamento. Por favor, compreenda, entenda. A verdade é essa, eu já me sentia atraída pelo Carlos. Um dia, para levantar o astral, eu decidi fazer compras e eu pedi ao Carlos que me levasse até o shopping, porque eu ainda não dirigia. Lembra aquela promessa? Assim que eu fizesse 18, eu ia tirar minha carteira de habilitação e um dos carros eu iria assumir. Pois é, ele dizia que por enquanto ainda não, que eu tinha a menina para cuidar, não dava para ocupar a cabeça com todas essas coisas, era a maneira dele pensar. E o tempo assim passou, eu também não estava muito empolgada com a ideia de direção. Então eu estava já estava com 21 agora, e eu ainda não tinha tirado a minha carteira de habilitação, eu ainda não dirigia. O Carlos então me levou. Foi uma desculpa talvez encontrada por mim. E nós passamos uma tarde deliciosa, eu e Carlos, lá no shopping. Conversamos muito, me diverti muito. Ele era igual, sabe, a mesma idade praticamente. Fiquei ansiosa para vê-lo novamente. E dias depois, eu fui à casa da minha sogra só para reencontrá-lo, só para vê-lo de novo. Assim que nossos olhares se cruzaram, soltaram faíscas. O meu coração disparou e eu senti uma atração física tão forte que eu precisei me conter para não agarrá-lo ali mesmo. Foi quando eu percebi a verdade nua e crua.
eu estava apaixonada pelo Carlos, meu cunhado, aquele que tinha a mesma idade que eu. Quando eu cheguei em casa, a minha cabeça deu um nó. Imaginem vocês, com tanto homem no mundo, eu aceito, é verdade, com tanto homem no mundo, eu tinha que querer logo o irmão do meu marido, do João, o Carlos. Por quê? Pergunta para o coração. Antes de julgar, pergunta para o coração. Mas havia um detalhe. O Carlos, ele sempre admirou e respeitou demais o irmão dele, o João, que praticamente o criou como filho, sabe? A diferença era também de 14 anos entre eles, e logo após a morte do pai deles, foi o João quem assumiu toda a casa. E o João se deu bem. O João, a essa época da morte do pai, era gerente da loja de autopeças. Dali a pouquinho, o João se tornou sócio, daí a pouquinho sócio majoritário, e depois ele comprou tudo. Então ele passou a ganhar bem. E ele passou a manter a família. Inclusive, isso tem que ser dito para que todos possam entender a minha história, o João, com quem eu era casada, se tornou responsável pelo Carlos, sabe? Então havia muito respeito do Carlos para com o João. Claro que essa minha paixão por ele era uma paixão absurda e totalmente fora de propósito e proibida. O problema é que, mesmo me sentindo a última das mulheres, eu mal conseguia me afastar do Carlos ou evitá-lo. Eu queria vê-lo e estar ao lado dele a todo custo. Então, mergulhada nesse conflito, eu já não sabia mais o que era certo e nem o que era errado. Eu estava com o coração na garganta quando meu cunhado telefonou uma tarde oferecendo carona para um supermercado. Eu resolvi abrir o jogo. Afinal, ele precisava saber o que se passava com meu coração. Paramos para tomar um café e aí eu, sem rodeios, falei: Carlos, há algo que eu preciso te falar. Eu tenho muito medo, depois do que eu falar, o que eu tenho para dizer, a forma como você vai reagir. Mas eu acho que você já percebeu. Você é um homem bastante sensível, inteligente. Está escrito no meu olhar. Eu sinto algo especial por você. Sinto de verdade. Aquilo complicou tudo, porque quando eu falava, o Carlos ele reagiu com perplexidade. Ele se mostrou admirado. Não foi uma coisa assim que ele esperava que eu dissesse. Ou pelo menos, não foi fingimento, não. Não foi. Ele reagiu dessa forma. Ele ficou perplexo. Só que ele confessou depois, obviamente não naquela hora, mas naquela hora ele reagiu assim. Mas depois ele confessou que ele já desconfiava desse meu interesse. E disse mais, que ele seria capaz de ter algo comigo. Mas existia quem? O João, o irmão que ele respeitava tanto, assim como se fosse o seu próprio pai. No fundo, eu fiquei até aliviada por ele ter sido tão objetivo, claro, honesto. E, de certa maneira, ele deu uma solução àquele conflito. Qual era? Esquecer. Não havia outra alternativa. Esquecer. A partir desse dia, então o que eu fiz? Para tentar me ajudar, nos ajudar, na verdade, ajudar a situação, resolver a situação. A partir desse dia eu parei de vê-lo com frequência. Eu não sei se por coincidência ou de propósito, ele começou também a viajar mais a trabalho. O trabalho dele
era viajar. Inclusive, ele se tornou um comprador da loja de autopeças do irmão. Então ele viajava muito, às vezes na pesquisa de peças de automóveis com uma qualidade melhor, por um preço menor. Ele passou a viajar bastante. Depois, ele acumulou uma outra função. Ele fez faculdade de publicidade, sabe? E dentro dessa faculdade de publicidade, ele descobriu o ramo dos eventos. E aí ele passou a ser produtor de eventos. Então, isso de certa forma deu também uma independência a ele em relação ao irmão, que ele ainda respeitava muito, mas ele passou a trabalhar por conta própria. Ele montou com alguns amigos uma agência de publicidade e começaram a realizar eventos na cidade, na região, nas faculdades, nas universidades. E ele começou a passar um tempo livre com a namorada. Sim, ele tinha uma namorada, a Marcela. Não havia muito tempo que ele havia conhecido a Marcela, não. Foi nessa coisa da publicidade dos eventos. Ela era uma aluna de uma escola, de uma faculdade, que o contratou para organizar a sua própria formatura e deu certo. Começaram a namorar. Para mexer ainda mais com a minha cabeça, eu descobri que eu engravidei de novo do João, meu marido. Olha só, meio sem querer, eu fiz com que as esperanças de salvar o meu casamento voltassem com tudo. Ao contar a novidade para o meu marido, porém, ele gelou de vez. Não, é exatamente isso. Vocês esperavam que ele fosse ficar feliz, né? Não, com a segunda gravidez, não. Ele até mudou de quarto. Vocês acreditam nisso? O João, ele esfriou de vez. Ele só falava comigo para se informar sobre a saúde do bebê, como é que estava, se estava tudo bem, se estava correndo tudo bem na gravidez. E olhe lá, nem a médico para fazer pré-natal ele me levava. O que foi bem diferente da gravidez com a Letícia. A gravidez da Letícia ele participou de tudo. Dessa vez não. Não me conduzia ao médico, não me levava para fazer absolutamente mais nada. Eu fiquei esquecida e ele mudou até de quarto. Eu acho que essa conversa, e não fui eu, chegou lá na casa da minha sogra. E ele, o Carlos, ficou sabendo. E quando ele ficou sabendo, ele me procurou. E aí ele soube da indiferença do irmão. E ele falou, não, você não pode ficar sozinha assim, eu vou te dar um apoio então. Quando você, por favor, for ao médico, me avisa, eu te levo. E o Carlos, ele passou a se prontificar, a me acompanhar nos exames do pré-natal. E assim, voltamos a ficar próximos, apesar de passarmos apenas alguns instantes juntos. Só aquele tempinho dos exames, aquilo era prazeroso, obviamente, era mesmo, nesses momentos, conversávamos a respeito de tudo, menos sobre nós. Para suportar a situação, eu me apegava ainda mais a Letícia e aquela minha gravidez. Quando o Teodoro nasceu, bonito nome, né? Eu acho esse nome tão imponente, tão forte. Era uma ideia minha. Quando o Teodoro nasceu, eu achei que o coração do meu marido iria se abrandar, iria mudar. Que nada. Eu tive que lutar sozinha contra a depressão pós-parto. Eu tive quando nasceu a Letícia, só que na segunda gravidez foi mais grave ainda. Eu tive depressão pós-parto. E eu passava vários dias quase que sem comer. Um ano depois, eu não suportei de novo. Não aguentava mais, eu me sentia completamente só e abandonada dentro daquele casamento. Eu com 2 filhos agora, o Teodoro com 1 aninho, a Letícia, eu passei a mão nos meus 2 filhos e pensei comigo, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora.
A porta da casa da mamãe estava aberta e eu, totalmente carente, cedi à tentação e lá da casa da minha mãe eu liguei pro meu cunhado Carlos. Nós nos encontramos numa sorveteria. Conversamos por horas afora. Conversa boba, bobagem, falávamos de tudo. Eu ri das histórias, os eventos que ele estava realizando, produzia histórias fantásticas. Qualquer dia eu vou até pedir para ele escrever alguma dessas histórias. Eu ria das histórias contadas por ele. Nem parecia que eu era uma mulher recém-separada de apenas 23 anos de idade. Eu só tinha 23. 23. E eu já tinha 2 filhos e já estava separada, sei lá, esqueço apenas o número de vezes que eu tinha me separado. Só que detalhe, sem profissão, ainda não tinha tirado a minha carteira de habilitação e com 2 filhos pequenos para criar. Saímos daquela sorveteria, quando ele abriu a porta do carro para que eu entrasse, eu não resisti. Eu não sei, acho que partiu de mim, mas fui bem recepcionada por ele. Nós acabamos nos beijando. Foi aquela primeira vez. Foi ali que aconteceu entre mim e ele o primeiro beijo. Admito que eu não senti a menor culpa. Não senti a menor culpa. Eu estava separada, eu estava morando com a mamãe e o papai, eu estava lutando, meu casamento havia esfriado de uma tal forma, meu marido totalmente indiferente. Ok, não havia uma separação oficial, quero dizer, não tinha um documento assinado, mas isso para mim nunca teve importância. Eu não senti a menor culpa. Admito que não senti a menor culpa. E vou dizer uma coisa, tinha me separado sim de um homem que mal falava comigo e afinal foram apenas alguns beijos. No fundo, naquele momento, o Carlos, ele era o quê? Ele era um bálsamo. Naquele meu deserto, ele era um oásis. Ele era uma brisa naquele dia quente que vem do mar, sabe? De certa forma, ele era isso, um pouco de aconchego, um pouco de carinho, um pouco de ilusão, um pouco dessa fantasia que todo ser humano necessita para viver. Curiosamente, a partir daquela tarde, o meu marido, exatamente no dia, naquele mesmo dia, o meu marido, já posso chamar de ex? Não, ainda não. O meu marido, João, ele resolveu aparecer e começou a aparecer quase toda semana a partir dali. Vinha visitar as crianças, mas eu via que isso era apenas uma desculpa, porque ele ficava e no momento em que eu ficava a sós com ele, vamos voltar. Que bobagem, a gente separado, com 2 filhos para criarmos. Eu queria esfregar na cara dele que aquilo só estava acontecendo por culpa dele próprio. Ou sei lá, da própria vida. É difícil a gente culpar alguém, né? Vamos voltar. Vamos voltar. 1ª semana, 2ª semana, 3ª semana, 4ª semana, 5ª semana, 6ª semana, 7ª semana. Tem uma hora que eu pensei nas crianças. Pensei nas crianças e depois, sim, eu tinha beijado o irmão dele. Eu tinha beijado o Carlos. Só ficou naquilo. O Carlos continuava com a namorada dele, que ele conheceu lá nos eventos, a Marcela. Eu sabia que aquele meu amor com o Carlos era uma coisa impossível de ser, de acontecer. Então, eu decidi aceitar. Se meu marido está pedindo para eu voltar, voltamos. No início, ou nesse recomeço, tudo foi gostoso. O meu marido, ele começou a se desdobrar, mas você via que não era uma coisa natural dele, sabe? E depois, aquela saudade que apertava o meu coração era do Carlos. Eu dava sempre um jeito de encontrar o meu cunhado na casa da minha sogra. E bastava que nos víssemos para pintar aquele clima, sabe? A minha sogra muito ligada, a minha sogra muito esperta. Sempre foi assim. Sempre foi assim.
a Dona Graça. É assim o nome. Maria das Graças, na verdade. Mas a gente chama ela carinhosamente, sempre chamou de Dona Graça. A Dona Graça, muito esperta, ela logo percebeu algo diferente. Virava e mexia, ela falava em tom de brincadeira, mas falava: sei não, hein? Parece que você está querendo trocar de irmão? Quer trocar um irmão pelo outro? Eu não sei se inocentemente ou se ela queria cortar o mal pela raiz. Mas essa observação a Dona Graça fazia. Para ficar sozinha com ele, eu pedia que ele me levasse ao médico, ao supermercado. Às vezes rolavam ainda alguns beijos, alguns carinhos, sabe? Isso começou a acontecer, sim, bastou que acontecesse a primeira vez. Foi naquele dia, após a sorveteria, e agora esses beijos se repetiam, esses carinhos se repetiam, nada além disso, mas eles aconteciam. Assim, esse amor proibido, totalmente proibido, ele foi seguindo o seu curso. Esse amor estancado, ano após ano, ele foi seguindo o seu curso. Eu tinha a minha vida com o João, o meu marido, o irmão dele, quase um pai para ele, os filhos. O Carlos também tinha a vida dele e, no fundo, intuía que meu sentimento, ele era correspondido. Eu intuía isso, sabe? Com o tempo, eu comecei a viver em função desse amor. Eu inventava desculpas para encontrá-lo. Eu pedia dicas de livros, conselhos, eu dividia minhas incertezas, eu mantinha a velha chama acesa. De um jeito ou de outro, a chama estava sempre acesa. Por incrível que pareça, foi assim, foi desse jeito, que 5 anos mais se passaram desde aquele primeiro beijo pertinho da sorveteria. 5 anos depois, me separei de novo do João. Sei lá, eu perdi as contas, a milésima vez. Eu vou cometer essa hipérbole, mas era exatamente isso, a milésima separação. Aproveitei que as crianças já estudavam e eu resolvi fazer um curso também. Naquela época, estava na moda fazer curso de computação, vocês lembram? Eu entrei para fazer um curso desses. Só que, uma novidade, o Carlos, ele variava de negócios. Então ele era comprador, às vezes, mas ele era produtor de eventos, isso sempre, com agência de publicidade, e havia feito uma nova sociedade com essas escolas de informática. Então eu aproveitei, já que ele tinha uma escola, ele era meu cunhado, eu vou fazer o curso. Mas no fundo, o curso, sim, era uma desculpa. Era para continuarmos próximos um do outro. Ele começou então a me dar carona. Certo dia, ele apareceu lá em casa umas 2 horas antecedentes ao curso. Sentou-se no sofá da sala, soube que minha mãe não estava, meu pai, ele tinha saído, e começou a acariciar o meu cabelo. E de repente nós nos agarramos e creiam, fizemos amor ali mesmo. Foi a primeira vez. Você está brincando? Não, eu não posso mentir aqui. Eu estou escrevendo uma carta honesta. Eu não tenho por que mentir. Depois desse tempo todo e de troca de beijos e tantas carícias, foi a primeira vez que nós fizemos amor. Foi lá, na casa da minha mãe com meu pai, na sala. O sexo foi forte, sabe? Intenso. Eu vi estrelas. Durante 3 meses seguidos, aí não paramos mais.
Fizemos amor quase todas as tardes. Nós aproveitávamos, as crianças estavam no colégio, os nossos encontros eram maravilhosos, mas sem falarmos sobre compromisso. Era sexo pelo sexo. Eu estava separada. Sim, eu estava separada do irmão dele, do João. Além disso, eu também observava que o Carlos ele tinha mudado o comportamento dele. Ele vivia uma fase diferente, ele estava vivendo uma fase meio galinha dele. Ele tinha arrumado uma outra namorada, eu sabia, ele me contava. Então, além da Marcela, ele arrumou a Célia, numa cidade da região, de novo com produção de evento. E ele estava mantendo as duas, sabe? A Marcela, essa Célia e eu. Bem, eu era uma coisa mais forte, segundo ele dizia. Será? Vocês vão ficar sabendo. Eu morria de ciúme, mas eu achava prematuro cobrar uma fidelidade dele. Mas quando eu fiquei sabendo que ele estava marcando uma viagem com Célia, seria uma viagem pela Latinoamérica, com passagens por Buenos Aires, os tangos, o romantismo, eu comecei a perceber que havia algo mais forte, porque ele tinha desistido da Marcela, sabe? A primeira namorada. Ele tinha terminado da Marcela para ficar com essa Célia. Então eu vi que a coisa era forte com essa Célia. E então eu resolvi, chega. Não quero isso para mim. Não. Eu estou vendo que não há futuro nesse relacionamento. Então, basta. Eu decidi dar um basta. Avisei para ele. Avisei da maneira mais honesta do mundo. Carlos, não vai rolar mais nada entre mim e você. Eu não posso ficar a minha vida inteira esperando por alguém que, já sei, nunca vai ter a coragem de me assumir para valer de verdade. Quem cala, consente. E ele se calou. Com esperança zero de que ele tomasse uma atitude, vocês não vão acreditar. O João, o meu ex-marido. Oh, bobagem. Por que a gente se separou de novo? Eu acho que você é a mulher da minha vida. Eu sou o pai dos seus filhos. Nós podemos ficar juntos. Que besteira. Por que essa distância entre mim e você? Vamos voltar. Vai. Vamos retomar. Vamos. Você acha mesmo? João, vamos ser sinceros um com o outro. Quantas vezes a gente tentou e não deu certo, né? Você acha que dessa vez pode ser diferente? Vai ser diferente. Porque eu observei uma coisa, que todas as vezes que nós voltamos, eu pisei na bola. E eu prometo uma coisa para você. Eu não vou mais pisar na bola. A gente vai voltar para ser feliz. Vamos. Vamos tentar outra vez? Quem sabe dessa vez? Aceitei voltar com o João. No princípio, eu me senti forte por ter mandado o Carlos passear, sabe? Eu comecei a me orgulhar de mim. Achei que eu tivesse feito o certo. Então, por que não? O João mudou. Pelo menos ele está aparentando que ele mudou. Aí eu caprichei mais no visual, eu resolvi trabalhar com o meu marido, o João. Ele precisava de uma pessoa lá na loja de confiança, aquela que administrasse. A vaga era minha, ele era o meu patrão agora, além de marido. E eu entrei para fazer ginástica, ó. Eu tinha até personal trainer na academia de ginástica. Eu comecei a me cuidar.
Eu cortei o cabelo Chanel, estava muito comprido o cabelo para mim. Eu dei uma mudada, eu comecei a usar umas roupas assim mais bonitas. Inclusive, eu ia trabalhar com aquela roupa mais executiva, sabe? Aí eu coloquei um óculos, o grau era fraquinho, 0,75, mas dava um charme. Eu mudei para ser mais feliz. E com quem? Com o João. Vai ter que ser com o João. Só que 4 meses depois, pouco tempo, hein? 4 meses depois, quem apareceu lá na loja foi o Carlos. Eu dei o maior gelo quando ele apareceu lá. Ele se aproximou para me cumprimentar e falou assim, baixinho, ao pé do meu ouvido: preciso falar com você. Esnobei. Eu respondi que se quisesse que ele telefonasse na semana seguinte, porque a minha agenda estava cheia. E para minha surpresa, ele ligou naquele mesmo dia. Mas a conversa era a mesma. Ele gostava de mim. Você não vai acreditar. Eu fiz a viagem com a Célia. Ela procurou me agradar de todas as formas e maneiras. Mas você acredita que a cada música argentina, a cada tango argentino que eu escutava com ela, eu pensava em você. Eu não te esqueci um minuto. Não, eu não te esqueci um minuto. E sabe o que eu fiz? Você nem vai imaginar. Quando nós voltamos da viagem, dias depois, terminei tudo com a Célia. Acabei o namoro com ela. Eu descobri uma coisa. Você é a mulher da minha vida. Quando terminou esse telefonema, com essa declaração de amor, as lágrimas vieram nos meus olhos. Olha a romântica, olha a mulher romântica. Ai, eu entendi que ele não iria se desligar de mim facilmente. Eu também não iria me desligar dele facilmente, afinal a nossa história era antiga e era intensa. Não foi surpresa para ninguém quando eu me separei novamente do João. 7 meses depois da gente ter reatado. Não chegou a um ano. Não chegou. 7 meses depois. João, não dá. Perdeu o encanto. Não dá mais. Eu estou saindo da sua vida e desta vez é definitivo. João, eu estou indo embora. Você parou para pensar em tudo o que nós somos um para o outro? Você é minha mulher, a mãe dos meus 2 filhos. Você não acha que está na hora da gente criar juízo? Não bastaria criar juízo. Falta o essencial. Falta o amor, é isso. Tá faltando o amor. Tá sobrando mágoa, tá sobrando ressentimento e tá faltando o amor. Eu preciso ser feliz e eu quero que você também seja feliz. Vai ser melhor assim. Dessa vez, eu saio do relacionamento com o João sabendo que ia ser para sempre. Eu estava tão decidida que dessa vez eu fiz diferente. Eu não saí da minha casa, eu não corri pro colo da mamãe. Eu tinha esse costume, não por culpa da minha mãe, tá? A culpa toda minha. Avisei a ele que, João, dessa vez eu prefiro que você saia, que você alugue um apartamento, você tem toda a condição. Poucos dias depois, lá na minha casa, porque agora eu fiquei na minha casa, Carlos me procurou. A conversa do Carlos foi exatamente essa. Estou orgulhoso de você.
Estou até emocionado com a tua coragem. Você se separou, né, do João. É a nossa oportunidade de ficarmos juntos. Mas antes que isso ocorra, você vai ter que me dar um tempo agora. Eu vou ter que ter uma conversa muito séria com meu irmão. Você me espera? Eu disse a ele que o esperaria, mas cabia uma pergunta. Até quando o Carlos queria que eu o esperasse? Até quando? Uma coisa eu tinha certeza. Conhecendo o Carlos da forma que eu conhecia, o respeito que ele tinha pelo João, não, ele não ia contar. Ele não ia contar. Precisava contar, precisava ter essa conversa, obviamente que sim. Mas ele não ia contar. Então, eu resolvi, de certa forma, antecipar um pouquinho as coisas. Ana, a minha cunhada, eu teria uma conversa com ela. Eu vou contar para Ana. A Ana sabe conversar. A Ana é uma moça inteligente, sensível. É a irmã deles também. Eu contei para minha cunhada. Pedi sigilo para ela. Mas quando eu pedi sigilo, eu já sabia que não haveria sigilo. Ela espalhou para a família inteira. Eu contei tudo, o que rolava entre mim e o Carlos. Eu não podia mentir. Contei para Ana tudo o que acontecia. E o pedido de sigilo foi apenas pro forma. Ela espalhou para a família inteira. Ela contou todos os detalhes. E talvez até tenha exagerado, porque ela disse que nós éramos amantes e havia anos que isto acontecia. Vocês ouviram toda a história até aqui. Eu não mudei nenhuma vírgula do que aconteceu. O julgamento fica para cada um de vocês. Eu só sei que essa conversa da Ana com a família fez com que o mundo caísse. E o mundo caiu. Minha sogra, a dona Graça, telefonou e soltou um monte de desaforos nos meus ouvidos. O resto dos parentes entrou em choque. Aconselhavam o Carlos a sair dessa. Diziam que eu não era a mulher ideal para ele. O João, o meu ex agora, ele veio tirar satisfações comigo. Acredite se quiser. Eu estou arrasado ao constatar que você tem alguma coisa com meu irmão, o irmão que eu criei, o irmão de quem eu praticamente fui o pai, o irmão que eu nunca deixei trabalhar, que estudasse, que eu banquei. Quer dizer, o problema era dele com o irmão. E até isso ele estava jogando sobre mim, como se eu fosse a única culpada, como se eu jamais tivesse sido abandonada por ele. E quantas vezes eu fui, eu narrei, eu contei para vocês. Meu marido, o João, no fundo, ele sabia que ele nunca me fizera feliz, porque ele não queria me fazer feliz. Desde o início, vocês ouviram, com o tempo, ele conseguiu até me tratar de maneira civilizada. Com Carlos, porém, ele foi implacável. Rompeu a amizade com o irmão e dizia para todo mundo: nunca mais eu converso com ele. Ele pode esquecer que um dia ele teve um irmão. Sem contar as discussões inúmeras que existiram, a acusação de traidor. Ficou sem olhar para a cara do Carlos por quase um ano e fez com que ele se roesse de culpa. Sem falar nas tentativas de convencê-lo a terminar comigo. Quando eu percebi que o Carlos não aguentaria tamanha pressão, então eu tomei de novo a atitude. Eu de novo tomei a decisão. Por telefone, eu pensei, ou vai ou racha. Sabe, tem uma hora que na vida da gente é assim, né? Ou vai ou racha. Se ele
Carlos não tiver coragem para ficar comigo, dane-se. Foi até outra palavra que eu usei. Exatamente aquela que dizem que antigamente era escrita com PH. Eu vou substituir aqui, por respeito ao canal, a você, viu, Paulinho, e aos seus ouvintes, eu vou repetir por dane-se. Foi outra coisa. Foi aquela palavra. Se ele não ficar comigo, dane-se. Eu vou cuidar da minha vida. Talvez inconscientemente eu quisesse dar um basta ao meu próprio sofrimento, porque até ali eu não tinha sido feliz. Vocês observaram? Vocês perceberam que eu não fui feliz até ali? Sem nenhum dos dois irmãos por perto, eu voltei a estudar. Eu fui procurar um emprego, eu não criei expectativas sobre romances mais, eu queria me proteger de novas decepções, mantive-me com vida digna, lutando pelo meu espaço, agora estudando, trabalhando. O meu ex-marido, João, quando viu aquelas minhas atitudes e que eu havia rompido com o Carlos, ele apareceu de novo. Eu sei. Eu sei que vocês que estão acompanhando a minha história estão dizendo não é possível. Eu não acredito. O João, o meu ex-marido, ele reapareceu. Você é a mulher da minha vida. Isso está provado porque depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo que eu soube, eu ainda não consigo parar de pensar em você. E depois você é a mãe dos meus 2 filhos. Vamos voltar. Vamos recomeçar. Eu estou muito mais maduro. A gente pode passar uma borracha nesse passado. Se a gente reatar o nosso casamento, vai ser legal para mim, vai ser legal para você. Eu já pensei uma coisa. Eu estava vendo hotéis na Europa. Você tem vontade de conhecer a Itália? A gente passa pela Espanha, Inglaterra, França. França tem Paris. Portugal. Nós vamos até a cidade do Porto, que eu tenho loucura para conhecer. Inclusive, estou exportando, você sabe, né? Da loja de autopeças, eu tenho vendido muita coisa para os portugueses. A gente vai conhecer um pouquinho da Europa. Amor, volta comigo. João, sua proposta, eu sei que pode ser até tentadora por muitos pontos de vista, mas a minha resposta é não. Dessa vez, não. Não quero mais. Não vai adiantar. Eu quero ser feliz. A Europa seria espetacular, maravilhosa, mas duraria um tempo. E eu quero pensar na minha vida de uma maneira mais long time. Eu preciso ser feliz e fazer alguém de verdade feliz. Então, embora sua proposta seja até bacana, os nossos filhos adorariam, mas definitivamente lhe digo não. Aquilo era a prova mais eloquente de que eu tinha amadurecido. Eu não queria mais viver de reprise. Uma semana depois, firmamos um acordo oficial de separação. Fizemos lá aquelas partilhas, o carro eu fico, eu vou receber uma boa pensão, eu vou abrir mão da casa, da participação da loja dele. Eu não faço questão de nada disso. Tem gente dizendo, isso é um absurdo, a minha própria advogada. Não, você tem direito. Não facilite, por favor. Eu não estou interessada em facilidades financeiras. A pensão está legal, com ela dá para eu viver com os meus filhos. Não. Eu abro mão. Não quero participação em negócio nenhum. Eu assino o documento. Manda que eu assino. A minha advogada com a cara emburrada comigo, porque, lógico, a vantagem seria muito maior. Mas eu não quero vantagem. Eu quero ser feliz. Definitivamente. Eu quero ser feliz. Dois meses depois disso, Carlos me telefonou com uma desculpa esfarrapada. Pediu que eu o encontrasse na saída do curso. Ele mantinha lá.
aqueles cursos, exatamente. Na saída do curso ele queria me encontrar. Bem que eu queria parecer durona, mas eu não consegui. Demorou, mas ele chegou a uma conclusão. Você lembra quando eu falei que você era a mulher da minha vida? Foi logo depois de eu ter voltado da Argentina que eu terminei com aquela moça, a Célia. Eu falei tudo aquilo, mas eu não fui convincente, né? E depois as atitudes tomadas por mim e todo o turbilhão que aconteceu nas nossas vidas depois, eu não fui convincente, mas desta vez, olhando nos seus olhos, aquele dia foi por telefone, dessa vez não, olhando nos seus olhos, eu quero dizer, você é a mulher da minha vida, eu te amo, eu não sei viver longe de você. Se você me disser que sim, definitivamente, eu quero viver ao seu lado. A romântica, a bobona, sei lá, mas eu tinha que ser verdadeira. Eu chorei. Tudo terminou num beijo maluco, um beijo cheio de loucura, de sofreguidão, de frases entrecortadas. Eu te amo, que não se completava, mas que o coração sim sentia por completo. Eu te amo. Aquela coisa, sabe, de casal apaixonado. Houve uma proposta ali na hora, para evitar constrangimento familiar. Decidimos, vamos namorar escondido, até que a gente consiga alugar uma casa só para nós. No entanto, Dona Graça, minha sogra, ela percebeu logo o que se passava. Mas não havia outra alternativa. Contar para quem? Estava tudo contado. Tudo era tão claro. Então ela acabou aceitando. Passado uns meses, quando eu assinei definitivamente o divórcio, eu e Carlos nos assumimos. Vocês acreditam? Pois podem acreditar. Ele queria se casar comigo. Como assim? Quero me casar. Você já vestiu um vestido de noiva? Não, eu não tinha vestido de noiva. Eu não tinha vestido de noiva. Você já tirou carteira de habilitação? Não, eu não tinha tirado a carteira de habilitação. Pois tudo isso você vai fazer. Eu vou te ensinar a dirigir, você vai tirar a sua carteira de habilitação e você vai escolher o vestido de noiva mais lindo que você encontrar. Eu quero me casar com você e você vestida de noiva. Mas será que o padre aceita? Que se dane o padre, que se dane a igreja. Nós vamos até o fim do mundo, até que um padre possa aceitar. E não foi difícil. Quando se quer, não foi difícil. E eu tive o casamento mais lindo que poderia acontecer na minha vida, com os meus 2 filhos, presentes e muito amor no meu coração. E acabei me casando desta vez com um homem que eu sempre amei na minha vida. E ele me amava desde o princípio. A grande surpresa vem agora. Vocês acreditam que a família inteira do Carlos esteve presente na cerimônia do nosso casamento? Olha, é impressionante o que eu vou falar, mas podem acreditar. No meu casamento, a minha sogra, a Dona Graça, a minha cunhada, a Ana, com o marido, e ele. Eu não cheguei a vê-lo, não, mas o viram e me disseram. O João esteve lá, na igreja, na hora do nosso casamento. Eu acho que ele talvez não tivesse acreditado. Foi para confirmar, foi para conferir, mas ele foi, sem escândalo, sem nenhuma briga, e dizem até que ele estava sensibilizado. Eu e o Carlos já moramos sob o mesmo teto há mais de 6 anos. Tivemos mais 2, mais 2 filhos. O Lucas de 4, o Pedro de 2.
Eu tenho do primeiro casamento a Letícia e o Teodoro. As 4 crianças se adoram. Os mais velhos se dão muito bem com o Carlos, apesar do Teodoro reclamar de morar longe do pai, porque o pai é um homem rico, ele tem uma casa com piscina, e você sabe, ele está exatamente naquela idade de curtir esse tipo de coisa. Por falar no meu ex-marido João, ele mudou bastante. Atualmente, conversamos inclusive sobre dificuldades emocionais. Você acredita? Eu e o João, nós conversamos de maneira civilizada e muito. Inclusive discutimos problemas emocionais. Ele conta que sente falta de uma companheira, mas admite que ele sofreria mais com outro casamento fracassado. Como ele mesmo diz, ele consegue ser um ótimo namorado, isso ele consegue, mas um péssimo marido. Ele diz para mim, eu não nasci para me casar. Eu sei que vocês estão perguntando, e como é que ficou a relação do João com o Carlos, o irmão? Não vou mentir, a relação ainda está estremecida. E eu acho que dificilmente voltará a ser como era. Quem sabe? Eu já tenho visto tanta coisa acontecer. Já não se agridem mais, mas a paz definitiva, eu tenho certeza que um dia ainda acontecerá. Carlos deixou os eventos, conseguiu passar num concurso público e hoje é funcionário público federal. Em função disso, nós moramos num lugar pertinho de Brasília. Vivemos muito bem, obviamente que tem lá de vez em quando uma rusguinha ou outra, o que é muito natural, uma briguinha ou outra. Eu às vezes tenho um pouquinho de ciúme, porque lembram daquela fase galinha do Carlos? Eu tenho medo que ele tenha uma recaída dessas. Ele ri e me promete que isso nunca mais. O destino me escolheu para viver essa louca história de amor. Ela teve um final feliz. Apesar de todos os pesares, eu acho que ela acaba como o pessoal aqui do canal gosta, sabe? De maneira feliz. Eu sei que tem muita gente que vai comentar a minha história. Sei que tem gente com muito filtro e tem gente sem filtro nenhum. Mas eu estou preparada, sabe? Para ler cada comentário de vocês. Só queria dizer que não lerei sozinha. Meu marido, o Carlos, ele estará do meu lado, lendo e comentando também comigo a opinião de vocês, que será muito importante. Abaixo do vídeo, deixe o seu comentário. Se faltou alguma informação, prometo voltar numa próxima ocasião respondendo as dúvidas. Mas essa era e continuará sendo a minha verdadeira história de amor. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine, the flakes that become snow? And you might believe that everything is broken, fragments of sentences we haven't spoken, but maybe are we just jagged lines across a buried sea? Are the shapes inside a sundisk the same as the arms of trees, and saying we're a shell of what we used to be? Maybe we're smaller. Are we just smaller? And I get lost in finding comfort this time. Fractals all around us, in hopes that I have found us. There's beauty in these broken designs. Now I know there is nothing
we just clouds up in the northern hemisphere, taking up dreams that I've left for, that you've always feared. And you'll get mad at the world for spinning round and round, looking for a forward, safe and sound. And I get lost in finding comfort this time. Fractals all around, in hopes that I have found it. There's beauty in these broken designs. Now I know there is nothing to be feared. I know if the miles get long, I'll still see you up the road. Even though this is all no, I'll keep carrying a little. But these lines stretch on and on and on. Are we just searching for a little highway map? Are the lines between us just a path to a vacant past? And you still make me think of what we used to be. Or maybe we're smaller. Are we just small?